Olá, irmãos, olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está na live, boa noite a você que está aí acompanhando, que já conectou, a irmã Thaís está aí também, os irmãos estão conectando, seja bem-vindo, né, mais uma live nossa na terça-feira, hoje terça-feira, né, estamos gravando ao vivo aqui, dia que nós oramos pela família, nós oramos para buscar, abençoar a nossa casa, mas antes de tudo, né, irmãos, nós pedimos a presença de Deus, né? Nós pedimos a graça do Senhor, nós pedimos a direção dele para a nossa vida, e a gente precisa mesmo, eu sempre falo isso e vou continuar falando, irmãos, a gente precisa de Deus, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo de pandemia, né? Para quem está assistindo pela gravação, nós estamos aqui dia 6 de abril, né, de 2021, em meio à pandemia, igreja fechada para contribuir na contenção aí do vírus, né? Mas o Senhor, ele é poderoso, tem abençoado, tem trazido, né? E tem uma palavra boa para dar para você que está assistindo ao vivo e você que está assistindo pela gravação, seja pelo canal da igreja, né? Pelo meu canal particular, Ronaldo San, né? Pregações Ronaldo San, ou pelo canal da igreja, né? Pela página da igreja que você está assistindo aí. Sejam todos bem-vindos, irmão Antônio, irmã Rosemara, a paz do Senhor, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Eu peço a vocês, irmãos, que estão assistindo essa gravação, esse vídeo, essa live, que compartilhem aí, né? Mandem para mais pessoas, mandem para os seus grupos, mandem aí, né? Para aquelas pessoas que você sabe, puxa, essa pessoa precisa ouvir uma palavra, essa pessoa ela precisa entender um pouco mais, eu quero que ela tenha um contato, manda um vídeo para ela, né? Manda aí no Telegram, no WhatsApp, mande aí pelo Facebook, aonde você conseguir mandar aí, né? É como eu falo, se a pessoa ouvir, glória a Deus, se ela assistir, glória a Deus, se ela não assistir, né? Você fez a sua parte, e você que deu play, recebeu esse vídeo aí, né? Deu play agora, tá assistindo, seja pela gravação ou ao vivo, fique até o final, né? Dê chance para o Senhor falar com você, deixa o Senhor falar com você. A Bíblia fala que Jesus ele passava por toda parte, ele ia curando, libertando, abençoando, mas ela fala que ele passava e a multidão o seguia, quer dizer, quem queria ter de Deus tinha que ir até ele, tinha que buscar, tinha que querer. Estou lhe pedindo, quer ser abençoado? Ouça a mensagem desse vídeo, dessa live, deixe o Senhor falar com você, tá bom? Porque Ele quer falar ao seu coração. Aos irmãos, né? Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Senhor que abençoe, né? A nossa palavra de hoje, que o Senhor ele venha falar ao nosso coração, né? Que venha nos trazer a mensagem, que venha me usar e que seja realmente um vídeo, uma live, né? Seja aqui um momento de busca ao Senhor, que Ele possa nos alimentar, que Ele possa ter a oportunidade, porque a gente que dá a oportunidade para Deus falar conosco, né? A gente pode estar aqui e pode não estar ouvindo. A gente pode estar falando, Senhor, eu estou ali ouvindo o vídeo, mas não está nem dando ouvido. Então dê a Deus a oportunidade para Ele falar com você, tá bom? Se possível, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Meu Deus, mas não queremos estar aqui de qualquer jeito, queremos fazer esse momento, né? Um momento de busca, um momento de clamor, um momento, Senhor, realmente de culto. Queremos cultuar o Senhor neste momento. Oh meu Deus, talvez essa pessoa esteja assistindo pela gravação ou está assistindo ao vivo comigo. Oh meu Deus, está passando uma luta terrível, está passando um mal terrível, o mundo hoje está passando uma provação, meu Deus,
gigantesca. Oh Pai, mas no Senhor há poder para livrar, para abençoar, para guardar. Oh meu Deus, para abençoar essa vida, porque o Senhor é o autor da vida. Operando o Senhor, ninguém impedirá. Pai, é o Senhor que eu invoco, meu Deus, nesta hora, juntamente com esse irmão que está ligando o seu pensamento, a sua fé nesse momento. Nós não estamos aqui simplesmente, Senhor, para assistir um vídeo. Oh meu Deus, queremos aqui sim ouvir a Tua palavra, receber o Teu ensino, receber da Tua palavra. Pai, fale conosco, fale comigo. Oh meu Deus, fale com cada um, que esse de perto, esse de longe, esse que está assistindo ao vivo, esse que está assistindo a gravação, essa pessoa que ficou curiosa, Senhor, e deu um play, mas ela ficou curiosa porque o Teu Espírito Santo a motivou a apertar aí, está assistindo. Pai, meu Deus, me use de tal maneira que a palavra chegue ao coração dela, que a Tua vontade ela consiga entender. Me usa, meu Deus, eu me escondo em Ti neste momento, e eu te peço, Senhor, fale à vontade, tenha, Senhor, meu Deus, a direção. Pai, eu me coloco diante de Ti, fale conosco, e nós te agradecemos. Muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos, você que está aí, acompanhando. Nós iniciamos aqui, e saiba, faça desse momento, dessa live, não faça algo assim só para passar, sabe, um tempo. Eu vou lá dar um play só para ver. Não, não. A palavra de Deus, quando ela é pregada, a palavra de Deus, quando ela é ministrada, tenha um ouvido cuidadoso. Tenha, sabe, aquele coração de uma pessoa que, puxa, eu vou ouvir a palavra. Eu vou realmente, fazer isso para Deus. Talvez você perca tempo com muitas coisas aí. Talvez você estava até agora aí olhando vidinhos no celular, olhando outras coisas, né? Não estou falando que não é certo, que você não possa olhar. Você pode descansar, você pode distrair um pouco a cabeça, mas tira um momento também para Deus, né? Tira um momento, tira esse momento, aproveita que está aí na live, tira esse momento para ouvir, né? Para falar, Senhor, né? Fala alguma coisa comigo, usa esse homem para que ele venha me dar a palavra, usa a boca dele. Irmãos, eu te falo, se você tiver com ouvidos abertos, uma palavrinha que eu possa dar aqui pode ser a resposta que você precisa. Vou pregar aqui, né, conforme Deus quiser, conforme Ele me orientar aqui, trazer a palavra que Ele falou no meu coração para trazer para você. Mas de repente é uma palavra que é a resposta que você precisa. Mas você precisa estar atento, como aquela pessoa. Pai, fala comigo. Pai, me orienta. Tá bom? Tenha esse ouvido, tenha esse cuidado diante do Senhor. Ele está olhando para você agora, Ele está olhando para a sua vida. Nada é encoberto diante dEle, tá bom? Ele está vendo se você vai ver, se você vai dar ouvidos ou não, tá bom? Você, se for possível aí, abra a sua Bíblia, vamos para a mensagem? Abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo meia dúzia. Daniel, capítulo meia dúzia. As irmãs aí que puderem digitar aí, né? O capítulo, o versículo, meia dúzia. Daniel, capítulo meia dúzia. Versículo 19. Daniel, meia dúzia, 19. Daniel 6, 19. Isso, abra aí. Se o seu celular é um pouquinho mais moderno, você conseguir abrir aí a Bíblia e continuar o vídeo, faça isso. Se não, preste atenção. Depois você olha nos livros aí, tá bom? Depois você olha aí nas marcações, vai estar aí. Isso, as irmãs estão me ajudando aí. Daniel 6,19. Olha o que diz. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz de angústia. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo
e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei, então, muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Vamos parar um momentinho aqui. Irmão, olha só. A paz, irmão Valcir. A paz do Senhor. Oh, glória a Deus. Se quiser fazer uma visita para nós depois lá na igreja de Martinópolis, tem endereço aí. Se quiser depois eu passo também. Mas pode ficar acompanhando aí, seja bem-vindo, tá bom? A paz do Senhor. Então, irmãos, o que aconteceu aqui? O que estava acontecendo aqui? Logo pela manhã, para quem conhece a história do Daniel, ele foi levado muito jovem, né, lá para a Babilônia. Ele foi levado muito jovem para lá. Né? Era um jovem que foi levado. O povo de Israel pecou contra o Senhor, né? Ele, em vez de seguir o Senhor quando estava lá em Jerusalém, estava lá em Israel, na terra prometida, né? Ele foi se desviando, vieram reis, né? Alguns reis bons, a maioria os reis se desviavam, largavam Deus, deixavam de Deus para lado. Aí o Senhor levantou Jeremias. O Jeremias ele foi aquele profeta conhecido como profeta chorão, né? Por que chorão? Porque ele chorava, porque ele clamava ao Senhor pelo povo e via também, né, a maldade que o povo fazia, não dava ligança para Deus, não ligava para Deus, né? Desprezava as coisas de Deus. Bom, o Senhor entregou o povo de Israel ao cativeiro e o Daniel, né, foi levado junto ali. E o Daniel, você conhece a história, né? Ele serviu a Deus. E aqui nesse momento aqui estava no reinado de Dário, né? E o rei ali, por influência de homens que tinham ali inveja de Daniel, né? Vamos dizer assim, induziu o rei a fazer um decreto. Que quem não adorasse o rei Dário, seria lançado na cova dos leões. Seria morto. Quer dizer, pena de morte. E o Daniel, ele seguiu a fazer, né? Ele continuou fazendo. E aqui nessa parte ele já tinha sido lançado na cova, né? Já tinha sido lançado ali, foi colocado uma pedra na cova dali dos leões, onde Daniel tinha sido lançado, né? Mas presta atenção numa coisa no versículo 19. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. O rei Dário, ele gostava do Daniel. Ele gostava. Mas como ele tinha sido ali iludido, tinha sido ali manipulado, vamos dizer assim, ele acabou fazendo um decreto que atacou, ou feriu, ou que, vamos dizer assim, afetava a vida do Daniel. Afetava. Né? E ele, como decreto do rei, não poderia voltar atrás desse decreto, né? E ali ele teve que executar, né? Teve que executar o que o decreto dizia. Mas você nota que logo pela manhã, no outro dia, conforme ele foi lançado lá, o rei foi correndo lá aonde estava Daniel e clamou por Daniel. Ele estava angustiado, ele estava triste e ele foi logo cedo, provavelmente não dormiu a noite direito, pensando naquilo, pensando no Daniel, né? E ele foi logo cedo. Nota uma coisa, o Dário não era um homem de Deus, não era um homem que adorava a Deus, não era um homem que servia ao Deus, o mesmo Deus de Daniel. Mas ele via o procedimento de Daniel e aquilo tocou nele. Olha o que diz no versículo 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente, presta atenção, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O Daniel, irmão, era uma pessoa ali
que o rei gostava dele. Gostava. Só que o rei percebia em Daniel uma atitude de devoção. Não era o Deus dele, porque ele fala aqui, né? Será que o teu Deus, não está falando nosso Deus, está falando teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então perceba uma coisa, o Daniel não era uma pessoa, irmão, que só ficava falando, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Não, o Daniel, presta atenção nisso, o Daniel era uma pessoa que ele vivia a fé. Ele vivia a fé. E esse rei Dário, ele via essa atitude. Tanto que ele falava assim, ele disse aqui, ô Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves? Então ele via que o Daniel não só, né, a Bíblia não fala que ele ficava falando, pregando de Deus, não. Ele mostrava que ele servia a Deus. Ele mostrava em sua atitude, ele demonstrava naquilo que ele fazia, que ele servia a um Deus. E esse Dário começou a prestar atenção nesse Deus que o Daniel servia, nesse Deus, ao ponto de dizer, esse Deus que você serve. Quer dizer, ele talvez viu Daniel orando, ele talvez viu Daniel se afastando de certas coisas, ele viu Daniel se purificando, ele viu Daniel deixando certas costumes que para os homens era normal fazer, o Daniel não fazia, coisa que é normal que o mundo faz, o Daniel, né, se resguardava, se deixava. E esse Dário, né, no início, imagina no início, né, toda pessoa assim, por que ele age assim? Por que ele sempre entra no quarto dele e fecha a porta? Por que ele tem essa atitude? Né? Peraí, ele é um dos cativos de Israel. Mas quem é esse povo de Israel? Esse é um povo que tem um Deus, um único Deus, que diz que existe só um único Deus. Naquela época se dizia que havia muitos deuses, né? Só Israel que tinha realmente um único Deus, né? E ali ele foi, mas isso não afastou o Dário de Daniel, perceba isso. O Dário, ele ainda era uma pessoa que não adorava a Deus, não adorava. Mas isso não impediu de ele ter amizade com Daniel e se sentir bem com Daniel, ao ponto de gostar tanto do Daniel que ficou pesaroso quando teve que jogar o Daniel na cova dos leões. Irmãos, irmãs, amigo, amigas, olha bem, presta atenção. Você é de Deus? Você quer ser de Deus? Você quer ser uma pessoa do Senhor? Siga o Senhor. Pratique a obra do Senhor. Sirva a Ele. Os nossos atos falam mais do que as nossas palavras. Você vê que não teve uma briga, que não tinha... O Daniel não era aquela pessoa que batia contra a fé do Dário. Não, ele vivia a sua fé. Ele vivia o seu Deus, sem confrontar o Deus do Dário. Sem confrontar. Quer dizer, não afastou o Dário, mas sim só aproximou. Só aproximou. E o Dário foi vendo isso. Puxa, ele serve esse Deus com continuidade. Ele não se desvia. Quantas vezes nós que dizemos somos crentes, somos do Senhor, quantas vezes nós dizemos, olha, eu ando no caminho do Senhor e não agimos dessa maneira. Eu creio em Jesus e não agimos dessa maneira. O Senhor Jesus, ele chega a desafiar a gente, e é uma palavra até pesada, sabe, que eu me cobro muito com essa palavra, e eu já até trouxe na igreja, eu quero trazer isso para você aqui, né? Está lá em João, eu nem marquei essa parte aqui, mas está lá em João, capítulo 14, deixa eu ver se eu acho fácil aqui para você. João 14, 12. Olha o que diz aqui. Isso aqui tinha que arder no meu coração e arder no seu coração, ou vamos dizer assim, arder no coração daquele que fala que crê em Deus. Por quê? Olha, presta atenção, olha que palavra dura e impactante que o Senhor Jesus deu aqui. João 14, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim
também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Para um momentinho, pensa uma coisa. Jesus falou, ele disse assim: aquele que crê em mim também fará a mesma obra que eu faço. Agora pare e pense. Que obras que Jesus fez? Quantas obras maravilhosas Jesus fez? Ah, mas aqui é coisa para... Ele não está falando que aqui que é para pastor, ele não está falando aqui que é para o bispo, ele não está falando aqui que é para o missionário, ele está falando é aquele que crê. Você crê? Então é para nós. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Peraí, ele está falando, não é que eu vou forçar que a obra aconteça. Só por eu crer em Jesus de uma certa maneira, essas obras vão acontecer, vamos dizer assim. Vai ser algo natural, vão acontecer. Porque ele fala, olha lá, quem crê em mim também fará as obras que eu faço. E ainda mais ele diz, e as fará maiores do que essa. Meu Deus! Por isso que eu falo, é algo que tem que arder no meu coração e no seu coração, porque se eu falo que eu creio em Deus, ele está dizendo que eu tenho que fazer a mesma obra. Quer dizer, se eu não faço a mesma obra, então eu não creio da maneira da qual Jesus espera que eu creia. Porque talvez o meu crer não está na altura do crer que Jesus espera que nós venhamos crer. Porque ele afirmou que aquele que crê nele, da maneira que ele fala que é crer, não que eu acho, não que o mundo acha, da maneira que ele fala, que o crer dele, eu faço a mesma obra que ele faz. Então isso tem que me incomodar e tem que incomodar você, ao ponto de falar, Jesus, eu não creio no Senhor. Eu não estou crendo no Senhor da maneira que o Senhor me pede nesse versículo. Porque as obras não estão acontecendo igual a do Senhor. E nem maiores. Você percebe, irmão? Você percebe, irmã? Que crer em Jesus é mostrar. O Daniel, ele cria em Deus e continuamente demonstrava aquilo. Que ele cria em Deus. Diante das dificuldades, diante da adversidade, ele continuamente servia ao Senhor. Continuamente, vamos dizer assim, continuava crendo, continuava servindo. Né? Você vê isso logo lá no início, né? Logo lá no início de Daniel, capítulo 1. Olha o que diz aqui, Daniel, capítulo 1, né? Versículo 8. Daniel 1, 8. Logo quando ele chegou lá, né, jovem ainda, por isso que conquistou Dário lá, jovem ainda, já tinha uma posição, eu sou de Deus, eu sou do Senhor, eu vou servir a Ele. E quando ele chegou lá, o rei, né, escolheu ali os que eram, né, fez uma escolha, o Daniel foi escolhido, depois você lê na íntegra aqui, tá? Foi escolhido, e ali, olha o que diz no 8, ofereceram comida, ofereceram coisas ali para eles estarem se alimentando, ofereceu as coisas de um rei que não servia a Deus, né? E olha o que ele diz aqui, Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que com ele bebia, portanto pediu aos chefes dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Então para um momentinho, você vê que o propósito aqui foi, ele guardou o coração dele, ele creu em Deus de tal maneira, longe de casa, longe da igreja de Jerusalém, longe lá, né, do templo, longe, afastado, mas propôs no coração, não vou me contaminar, vou continuar servindo a Deus, vou continuar me purificando. Em outras palavras, para nós hoje, vou continuar orando, vou continuar lendo a Bíblia, vou continuar louvando a Deus com hinos, vou continuar confessando a palavra, vou continuar andando na fé,
vou continuar confessando, quero crer em Jesus da maneira que Ele me cobre em João 14:12. Eu quero crer desta maneira, não da maneira que eu acho que é crer, porque a minha maneira que eu acho que eu creio, olha, está muito lá embaixo. Está muito lá embaixo. Se ainda não estão seguindo os sinais que Ele falou, as mesmas obras de Jesus que Ele falou, que é uma consequência daquele que crê, que faz a mesma obra, eu estou muito baixo. Eu não estou crendo ainda. Peraí, eu tenho que aprender, eu tenho que me esforçar. O Daniel, ele poderia falar, eu fui tirado da minha casa à força, não posso estar lá mais em Jerusalém para orar, não posso lá mais oferecer os meus sacrifícios segundo a lei, não posso mais servir. Deus entende o que eu estou passando. Deus sabe o que eu estou passando. Ele permaneceu firme, ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu, é isso mesmo. Ele não se corrompeu. E você vê, o Dário via isso. O Dário, ele percebeu isso. O Dário, ele olhou e falou assim, Daniel, o servo a quem tu continuamente serve. E aí, irmãos, vocês continuam? Nós continuamos servindo a Deus? Pastor, o ministro, mas é pandemia. E aí? Continua servindo a Deus? Continua sendo fiel? Continua confessando a palavra de Deus? Continua crendo no Deus Todo-Poderoso? Continua? Ou não? Ou já parou? Ou já desistiu? A Bíblia fala que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. É para mim e para você essa palavra. Nós estamos crendo, nós estamos realmente servindo, nós dizemos muito, gostamos de vestir bonito, ir na igreja, colocar a Bíblia embaixo do braço, né? A paz do Senhor, mas na hora da aflição, na hora que aperta o calo, na hora que nós estamos sozinhos, na hora que em nossa volta não tem nenhum crente, é só você, continua firme, continua fiel no Senhor, continua ali servindo ao Senhor. O Daniel, ele continuou. E ele não foi ali insistindo com o Dário. Dário, olha, sabe, né? Vou quebrar todas essas imagens suas aí, vou quebrar. Não. Ele servia a Deus. E o testemunho dele de servir a Deus estava mudando já o Dário. O Dário, irmão, não conseguiu dormir à noite por causa do Daniel. O Dário foi correndo, já estava demonstrando uma fé. Puxa, eu acho que esse Deus pode ter livrado. Esse Deus que ele serve afinco pode ter agido. Por isso que ele correu. Se ele não tivesse nenhuma certeza que o Daniel, né, aquilo que Daniel mostrou para ele, ele nem ia lá ver, ele já ia dar ordem, olha, na cova lá se sobrou ossos, tal, né, nem precisa, não ia ligar, você tá me entendendo? Mas ele foi atrás e clamou, chamou. Irmão, eram leões famintos. E ele chamou no Daniel, o Daniel estava no momento, irmão, olha, era a pena de morte, era a morte certa ali. Era a morte certa, mas a atitude dele foi mexendo no coração do Dário. Aí eu te falo, você quer que as pessoas em sua volta creiam em Deus? Você quer que a sua família creia em Deus? Você quer que as coisas à sua volta, as pessoas venham acreditar, e você quer forçar as pessoas? Você quer discutir em redes sociais? Você quer ali, sabe, né, bater boca? A Bíblia fala que ao crente não convém contender, não convém ficar batendo, debatendo, não convém. Sabe o que convém? É você demonstrar a sua atitude, a sua servidão a Deus. Continuar servindo, continuar buscando, continuar adorando, continuar confessando a sua fé, continuar crendo nele, porque Deus honra, irmão. Eu honro os que me honram, diz a palavra. Então tem que partir de nós, a gente tem que honrar. Você está me entendendo? Você precisa aprender, eu preciso aprender a crer em Deus dessa maneira. Dessa maneira. E eu falo, aquela palavra de Jesus arde muito no meu coração. Puxa, eu não estou fazendo a mesma obra que Jesus, ele passou para nós. É nós agora. Ele disse a nós, discípulos, você que é do Senhor, a nós somos discípulos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E aí? E aí? Estamos fazendo a mesma obra? A nossa família, nosso meio, a sua família,
A nossa família, irmão, é nossas ovelhas. Como que você tem sido? Tem servido realmente a Deus? De repente você quer lá converter o marido, quer converter a esposa, quer converter o filho na força. Mas você não mostra que serve continuamente um Deus. Você não mostra o temor a Ele, o respeito a Ele. Porque até no meio da dificuldade, você tem que permanecer sendo do Senhor. Até no meio, exatamente, da pandemia. Olha a morte que está rondando o mundo. E nós estamos esquecendo o Deus vivo que nós estamos. Caindo no desespero. Caindo, ai meu Deus, então, peraí. O Senhor é o dono da vida. Nós só estamos vivos porque Ele mantém a vida em nós, mantém a vida em vocês. Você não consegue se manter vivo se Ele não for com você. Só estamos aqui respirando, só estamos aqui, sabe, né, diante do Senhor, porque Ele mantém a vida conosco. É o que eu falo lá na igreja. Não é a gente que mantém o Espírito aqui dentro, não é verdade? A gente não consegue segurar o nosso Espírito. Somos nós que seguramos o Espírito aqui no nosso corpo? Não! É Deus! É o Senhor! E o Senhor fala que é só pedir a Ele, crendo que recebereis e tê-lo-eis. Mas eu falo, a gente olha para os leões, a gente olha para a pandemia, a gente olha para as coisas e esquece de Deus. Olha o que diz lá ainda mais. Daniel, capítulo 6, onde nós estávamos lá. Olha o que o Daniel tinha, irmão, a qual o Dário viu nessas atitudes dele. Capítulo 6, versículo 3. Versículo 3. Olha o que diz. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele, olha só, presta atenção nessa parte, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Foi aqui que começou o ciúme, a inveja. Foi aqui. Porque o Dário via a atitude do Daniel e ele tinha um espírito excelente. Ele tinha uma atitude, sabe, que não era normal a que a gente vê, que o rei via, né, vamos dizer assim, no seu dia a dia. Puxa, esse homem é diferente. Esse homem tem um espírito excelente. Irmão, nós temos tido essa atitude excelente? Compramos e pagamos? Tratamos e realmente firmamos a nossa palavra ou, né, mentimos? É um espírito excelente. É meu. Não é meu, eu não pego. Ah, mas você está precisando. Não pego, eu creio no meu Deus. Você está me entendendo? Ele viu no Daniel um espírito excelente. Você tem tido um espírito excelente para Deus? O que o Senhor pode falar de você? O que o Senhor pode falar de mim? Será que as minhas atitudes têm mostrado a Deus um espírito excelente? Será que Ele olha para mim, olha para você e fala assim, olha, meu servo, minha serva, olha lá, né? Aí fala o seu nome, tem um espírito excelente. Estou vendo o mundo em agonia. Ele e ela continuam me servindo. Ele e ela continuam se desviando do mal. Ele e ela continuam colocando um guarda na boca. Você está me entendendo? Ele e ela continuam colocando um guarda nos olhos, nos ouvidos. Ele e ela continuam se afastando do mal, andando no caminho reto, continua íntegro, continua me servindo. Eles continuam mesmo no meio da tempestade, sendo meus. Olha só, será que temos esse espírito excelente? O Dário viu isso. As pessoas da sua casa, da sua família, que estão à sua volta, vê o que de você? O que você tem demonstrado a essa pessoa que serve um Deus continuamente? Será que ela tem visto Deus em você? Será que ela tem lido Deus em você? Por isso que eu falo, as nossas atitudes falam muito mais do que simplesmente, irmão, você ficar lá querendo recitar Bíblia para a pessoa e ela olha para você e não vê Deus. Isso nós vamos prestar conta a Deus. O Daniel aqui, ele via. Volta lá no Daniel 6, versículo 20. Chegando-se à cova, chamou Daniel com voz de angústia. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu
continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? Você sabe que quando deu o decreto lá do rei, né, que era um decreto de pena de morte, né, o Daniel, ele fazia algo e ele continuou fazendo. A notícia piorou, a má notícia chegou e ele continuou íntegro no seu caminho. Ele continuou reto no seu caminho. Por quê? Olha o que diz lá no versículo, quer ver? Daniel 6:10. Olha o que diz. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não mudou a rotina. Ele não podia, olha, lembra? Ele não podia estar lá em Jerusalém, ele não podia estar lá cultuando, ele não mudou a rotina. Ele não mudou a rotina. Ele continuou, e ele tinha o costume, entrava no quarto dele, abria as janelas para a banda de Jerusalém e adorava a Deus, orava, dava graças. E nós? E ele soube de um decreto que ia condená-lo à morte. Você percebe? Soube de um decreto. Recebeu uma má notícia. Continuou tendo espírito excelente. Você percebe? Continuou tendo espírito excelente. Esse Deus é poderoso, que nos traz uma mensagem dessa, para que a gente venha andar nessas mesmas pisadas, que a gente venha crescer, que a gente venha receber essa mensagem e começar a praticar. Estamos passando a mesma coisa. Dizemos que cremos em Deus e mudamos toda a nossa rotina, ficamos ligados lá. Ai meu Deus, tudo vai acabar. Ai meu Deus, para. Volte a adorar, volte a exaltar a Deus, volte a adorar, volte a buscar, a orar, a ler a Bíblia, a sua rotina de adoração, de servir a Deus, a confessar a vida, a confessar a vitória, a confessar a palavra, porque o Senhor fala, eu honro os que me honram. E ele continuou da mesma forma. E o Dário, o Deus a quem continuamente serves, olha só, olha só, como o Dário já estava se convertendo por causa da atitude. Será que ele não estava pregando a Deus? Estava. Estava pregando a Deus com a sua atitude, mesmo em momentos terríveis. Mesmo em momento, irmão, que estava de uma forma que tudo ia cair, tudo ia, sabe, né? Uma má notícia. Ali para ele o mundo dele ia acabar. Quer dizer, se eu continuar servindo a Deus, amanhã eu vou estar morto. Não era isso? Não era pena de morte? Se eu continuar com a minha caminhada, que eu tenho continuamente servindo a Deus, eu vou morrer amanhã. Ele cria em Deus dessa forma? Não. Por isso que eu falo, o nosso crer está muito baixo. Nós dizemos que cremos a Deus, nós dizemos, vigia. Se a gente não faz a mesma obra de Jesus e não fazemos, nós não cremos da maneira bíblica, cremos de uma maneira humana, cremos de uma maneira mundana, até eu posso te falar. Uma maneira que o homem, né, é dessa forma, sabe, se acostumou dizendo que isso é crer. Se não acontece a mesma obra de Jesus conosco, nós não cremos. Sinto te dizer, a gente não crê. Olha essa pandemia, como você tem agido. Olha em volta, como nós temos. Como que nós temos agido? Mas é um vírus, aí era leões famintos. E a palavra do Senhor diz, passarão o céu e a terra, e a minha palavra não hão de passar. O Senhor, ele diz, né, que ele é o mesmo e não muda. Ele é o mesmo e não muda. Ele diz, aquele que vem a mim, de modo algum eu lanço fora. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Ele diz, pedi e dá-se-vos-á. E vai dar boa medida.
vai dar, irmão. Ele diz, pode pedir tudo que pedir em meu nome e eu farei. Mas você crê em Deus? Você tem servido a Ele? Você realmente tem sido um espírito excelente? Você realmente tem sido exemplo para sua casa, para sua família, para as pessoas em sua volta, da sua sociedade, do seu mundo? Você realmente tem servido a Deus? Ah, mas eu tenho os meus problemas. O Daniel tinha um problema de morte aqui. Condenado à morte. Condenado à morte. Olha o que diz no versículo 21. Daniel 6, 21. Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Por quê? Porque achou em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Você vê que esse homem andava direito com Deus e andava direito também diante dos homens. Ele não devia nada para o Dário. Ele não devia nada para o Dário. O Dário não tinha nada de que acusar dele de fraude, de desonestidade, de mentiroso. Não devia nada. Era homem íntegro, reto, espírito excelente até diante dos homens. E aí Deus livrou ele por quê? Porque ele não devia nada a Deus. Ele servia continuamente. Não deva nada a Deus, irmão. Lembra da outra mensagem? Dê a Deus o que é de Deus, dê a Ele o louvor, dê a Ele a honra, dê a Ele a sua servidão, a sua adoração. Sirva mesmo. Não fica servindo só de aparência, se os outros estão olhando, para com isso. Tem gente que quer ser aplaudido quando ajuda alguém, quer, sabe, mostrar. Deixa Deus ver. A tua palavra diz o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber, o que a esquerda faz, a direita não tem que saber. Você está me entendendo? Sirva a Deus de verdade. Sirva a Ele. Não termina essa noite, esse vídeo, antes sem de falar com Deus, sabe? Essa noite, hoje, o seu dia, não sei, de se acertar com Deus e falar: Senhor, eu quero te servir, eu quero aprender a ser teu. O mundo está passando isso. O Senhor Jesus falou que viriam essas aflições. E Ele fez: não temais, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Agora a gente larga tudo. A gente larga Deus, larga tudo, irmãos. Largamos a Deus de lado. E queremos ser abençoados como no passado. Ele é o Senhor e não muda. Ele é o mesmo. E Ele é fiel. E você precisa aprender a ser fiel também. Olha o que diz Deuteronômio 29, para a gente encerrar. Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 5. Capítulo 5, irmãos. Deuteronômio. Lá em Tito também fala, né? Muitos professam conhecê-lo. Tito 1,16. Muitos professam conhecer a Deus, mas o negam com suas obras. Muitos, dizem: conheço, sou de Deus, sou do Senhor. Mas na hora, irmão, do vamos ver, na hora que está ali naquela situação que nem o Daniel, irmão, continua firme. Deus honrou Daniel, porque ele foi fiel até o final. Ele serviu a Deus até o final. Para a gente encerrar, Deuteronômio capítulo 5, 28. 5, 28. Deuteronômio 5, 28. Ouvindo, Senhor, as vossas palavras, quando me falasseis, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras desse povo, que te disse: em tudo falarão bem. Olha no 29. Quem me dera, Deus falando, olha só Deus falando. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e em todo tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Você percebe que Deus falando? Você percebe Deus falando, irmão? Percebe, irmã? Quem dera que esse povo tivesse tal coração, que guardasse os meus mandamentos. Olha só que ele diz mais.
em todo tempo guardasse todos os meus mandamentos, em todo tempo, na paz ou na aflição, em todo tempo, em todo, irmão. Irmão, a gente faz isso? Responda para você, a gente faz isso. E ele diz ainda, se a gente guardar, olha o que ele fala, se a gente guardasse em todo tempo, para que bem lhes fosse, a eles e a seus filhos, para sempre. Ele quer abençoar com bem a nossa vida, a minha e a sua. Mas a gente precisa crer em Deus, servir a Deus, ter um espírito excelente, ao ponto daqueles que você nem pregou, mas você mostra com as suas atitudes. Porque o Dário lá no final, ele fez um decreto, depois você continua lendo lá, ele fez um decreto dizendo que o Deus de Daniel era o Deus vivo, o Deus real, e que o reino dele permanece para sempre. Ele se converteu. Você entende, irmão? Você entende, irmã? Ele se converte, a pessoa se converte, elas são ali, né, convencidas quando nós permanecemos fiel em Deus. E o Senhor fala, quem me dera tivessem tal coração, que guardassem todos os tempos, né, todos os meus mandamentos, para que bem fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus tem coisa grande para nós. Deus tem coisa grande para você. E é vida. E vida com abundância. Não é morte não. Tá passando essa aflição no mundo. Começa a agir diferente. Começa a agir de tal maneira que Deus fala, esse tem um espírito excelente. Esse aí tem um espírito excelente. Tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Que essa palavra fale mais ao coração. Você que assistiu aí até o final. Olha, espero que Deus, o Senhor tenha te abençoado com essa palavra. Vocês que acompanharam. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Curve sua cabeça. Eu vou orar também pela cura na sequência e pela libertação também da sua família e da sua casa. Tá bom? Curve sua cabeça se possível. Põe a mão no coração. Pai amado e Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Oh, meu Deus, que palavra poderosa, que palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos deu nesta noite, nessa gravação, nessa live. Pai, que mensagem. Meu Deus, Daniel, ele tinha motivo para tudo, para reclamar, para abandonar, para ser relaxado no cuidado com o Senhor. Mas não, ele tinha um espírito excelente. Em todo o tempo, ele te servia continuamente. Isso convenceu ali o Dário que andava em volta ali, que tinha os seus deuses e tudo mais, mas por causa da atitude do Daniel, que ele mesmo sabendo o decreto, ele continuou a rotina dele, ele continuou crendo em Deus, ele continuou orando 3 vezes ao dia, ele continuou agradecendo, dando graças ao Senhor, mesmo diante daquela situação de morte, de condenação. Ele foi fiel ao Senhor até o final. E quando ele estava numa situação onde o homem não podia livrar, o Senhor operou e fez uma obra grandiosa e livrou poderosamente. E o Senhor faz o mesmo conosco, porque o Senhor não muda. Oh meu Deus, a tua palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Pai, que essa mensagem fale ao coração desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, Senhor, que eu não sei onde que ela está assistindo, seja pela ao vivo ou pela gravação, Senhor, meu Deus, aonde ela estiver, chegou, assistiu até aqui, Pai, que ela venha perceber o Deus grandioso e poderoso, que o Senhor quer abençoar a vida dela, e que ela venha ser abençoada para sempre, que venha usufruir do bem do Senhor para sempre. Pai, obrigado. E eu quero, Senhor, meu Deus, orar pela cura, pela libertação dessa pessoa. Meu Deus, eu não sei o que ela está passando, qual é o problema, qual é a dificuldade. Eu não sei, Senhor, se é na área da família, se é na área ali conjugal, entre os filhos, entre o casamento. Oh meu Deus, se é ali na saúde, Pai, algo ali que está acontecendo, coronavírus, oh meu Deus, outra coisa, seja câncer, seja leucemia, diabetes, colesterol, oh meu Deus, desregulado, seja ali aquele problema genético, um problema nas veias, oh meu Deus, algo que a pessoa ali
contraiu até de algo forma natural, ou seja, de forma espiritual. Meu Deus, um órgão dela parou, paralisou, os hormônios não estão da mesma forma, é algo que está atrapalhando, um problema de câncer nos ossos, oh meu Deus, um caroço que apareceu, uma dor que não sai, um problema aí no pulmão, na respiração dessa pessoa, oh meu Deus, a veia do coração dessa pessoa aí estão aí, meu Deus, quase entupindo, veia da cabeça, eu não sei, Senhor, de repente um desvio na coluna, eu não sei, Pai, o problema que afetou essa pessoa, oh meu Deus, mas eu invoco o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, o Deus que diz, pode pedir, tudo que pedir em meu nome, eu farei, Senhor, e em nome do Senhor Jesus, eu intercedo agora, pela vida de todos que estão orando na mesma fé, na fé do Senhor Jesus, e eu ordeno agora, toda ação maligna, todo mal, toda ação demoníaca, todo problema, toda doença, enfermidade, seja o mal que for, que está assolando contra a vida dessa pessoa, que está unindo a minha fé, pelo nome de Jesus, juntamente com a nossa fé aqui, estamos orando, em nome de Jesus, eu paraliso esse mal agora, essa enfermidade, essa ação maligna, todo esse mal na vida dessa pessoa, não importa o nome que seja, pelo poder que há no nome de Jesus, eu anulo, eu paraliso e eu arranco todo mal, toda ação maligna, seja de que ordem for, natural ou espiritual, em nome de Jesus, eu arranco e digo, sai, desapareça todo mal, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, com essa pessoa agradecendo por essa cura, por essa libertação, o poder de Deus, passe agora, desça do alto da cabeça à planta dos pés dessa pessoa, e aonde ali havia sido danificado, aonde havia esse problema, nós expulsamos o mal, nós expulsamos o causador. Em nome de Jesus, como Jesus dizia, fique curado, eu ordeno agora o corpo, em nome de Jesus, fique curado, seja restaurado agora, o órgão seja restaurado agora, o mal não pode mais agir, aonde havia aí sido danificado, atrapalhado com algum tipo do mal, em nome de Jesus, seja restaurado agora, e eu abençoo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, a vida desta pessoa, e eu declaro ela liberta, abençoada, livre de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, te agradeço pela bênção que o Senhor derramou na vida dessa pessoa, que ela vai se impressionar, porque ela agiu na fé agora, e pelo poder que há no nome de Jesus, e para a tua glória, eu declaro que ela está abençoada. Obrigado por essa oração, obrigado por essa palavra. E nós te agradecemos. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Oh, louvado seja o Senhor, viu, irmão Valcir? Louvado seja o Senhor, porque é o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele que nos dá essa palavra, né? É Ele, pelo Espírito Santo, a Ele que nos traz uma mensagem como essa que a gente precisa, os irmãos aprenderem e eu aprender também, né? A Ele toda a honra e toda a glória, e é esse Deus que a gente tem que aprender a servir de verdade, tá bom? Tá? Guarde essa palavra, daqui a pouquinho vai estar disponível aí, né, no Facebook, logo mais também eu vou estar postando aí no canal, né, das pregações, temos mais aí, né, nossa próxima live, hoje é terça, né, dia 6 de março de 2021, a nossa próxima live vai ser na quinta-feira, dia 8, né, também às 19 horas, você que está assistindo na gravação, o vídeo aí é anterior, né, é esse vídeo aí que vai ser uma bênção, Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Deixa eu deixar um louvor aqui, e saiba, irmão, saiba, continua com Deus, tá bom? Não desanime, não pare, não deixe o caminho do Senhor, ande na presença dEle, seja fiel, tá? Você não vai se arrepender, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe, tchau, em nome do Senhor Jesus, tchau!